Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso e nesse vídeo eu vou dar uma aula gratuita de noções de informática com foco na banca Reis e Reis Auditores Associados. Nessa primeira aula eu vou falar sobre um tema que está no edital na parte de informática dessa banca, que é componentes de um computador. Essa aula serve para qualquer concurso da banca Reis e Reis que você for prestar. Se você quiser adquirir meu curso de informática para concurso e também provas anteriores da banca Reis e Reis atuais, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo telefone DDD 22 998 58 7780. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações para receber as notificações de aulas novas que eu coloco aqui toda semana. Curta o vídeo agora no início e compartilhe também nas suas redes sociais. Esse é o edital de informática da banca Reis e Reis e eu vou abordar aqui nessa aula o primeiro ponto do edital, que é componentes de um computador. Tá? Aqui em componentes de computador, nós vamos falar aí sobre a parte física do computador, as peças do computador. Tá bom? Eu tenho um grupo de estudo do WhatsApp que você pode acessar no link que está abaixo na descrição do vídeo. Então vamos lá. Duas palavras iniciais que você tem que conhecer, né, na parte de informática para concurso é a palavra hardware e software. O que é hardware? Hardware é a parte física da máquina. São as peças do computador, teclado, mouse, impressora, entre outras peças. Tudo que é físico é classificado como hardware. Software é a parte lógica da máquina. São os programas do computador. Windows, Word, Excel, PowerPoint, qualquer programa é classificado como software. Então, hardware é a parte física da máquina e software é a parte lógica da máquina. Vamos voltar aqui no edital rapidamente. Só para a gente poder ler aqui completo, né, a parte, o primeiro ponto, né? Vou pegar a caneta aqui. Componentes de um computador: processadores, memória e periférico mais comuns, dispositivos de armazenamento de dados, propriedades e características. Aqui nós temos um computador de mesa, também chamado de computador desktop. Essa palavra desktop tem dois significados. Computador de mesa, que é esse computador que tem a tela, tem um gabinete, que é essa caixa aqui, que eu vou falar mais um pouco sobre ele. E também desktop significa área de trabalho do Windows, que eu devo falar lá na aula de Windows. Então vamos conhecer aqui as peças do computador. Monitor, que é o número 1. Modem, que é o número 2 aqui. O monitor é a tela, tá? A tela do computador. O modem, que é essa peça aqui que está no centro, que nem é muito utilizada hoje em dia, ela serve para você acessar a internet. Unidade de sistema, que é onde colocava o CD. Hoje em dia não é muito usado, não é usado, né? Na maioria dos computadores, assim, notebooks não tem mais a unidade CD. E nos computadores de mesa também tem ficado para trás, né? Unidade CD, porque tem o pendrive agora. 4, mouse, que está aqui. Alto-falante, também chamado de caixa de som. Impressora e o teclado. Então aqui é só para a gente conhecer algumas peças do computador. Peças básicas, tá? Que são a parte física do computador. Esse aqui é o gabinete, né? O gabinete ele tem uma entrada de CD e DVD e antigamente tinha também a entrada de disquete. O gabinete, eu vou explicar para você que muitas pessoas chamam o gabinete de CPU, mas o gabinete não é CPU. O gabinete é essa caixa que você está vendo aí. Dentro dessa caixa tem uma placa, que é a maior placa do computador, chamada placa-mãe.
que também pode cair na prova, em inglês, a placa-mãe, que o nome em inglês é motherboard. Na placa-mãe, nós temos instalamos, né, uma placa menor, um chip, que é o processador, o CPU. Então, o gabinete, a torre aqui, ó, não é CPU. O nome dessa torre é gabinete. O CPU é o processador que é instalado na placa-mãe. É muito importante você guardar isso, porque já vi que várias questões de concurso colocando gabinete como CPU para que o candidato erre a questão. Tá? Então, gabinete é a torre, CPU é um chip que é instalado na placa-mãe e essa placa-mãe fica dentro do gabinete. Outras peças aqui, né? Vamos entender mais um pouco sobre elas. Ó, aqui eu já falei, ó, CPU, também chamado de UCP, é a unidade central de processamento, é o processador. Aqui nós temos a placa-mãe, que é aquela placa que eu mostrei no slide anterior. É nesta placa que são conectadas todas as outras placas da máquina. E temos aqui também, ó, a memória principal, que também é chamada de memória RAM, DDR, que é uma memória volátil. O que é memória volátil? É um tipo de memória que, quando desliga o computador, todos os dados que estão nela são apagados. Isso que é uma memória volátil. E ela também é instalada na placa-mãe. Todas as peças do computador são conectadas à placa-mãe. É como se a placa-mãe fosse o centro de tudo dentro do computador. Tá bom? E o CPU, ele também é chamado de cérebro do computador, ou coração do computador. Porque se na placa-mãe não tiver o CPU, ele não vai funcionar, o computador. O CPU é um componente fundamental para o funcionamento da máquina, chamado também de cérebro do computador ou coração do computador. Vamos resolver questões da banca Reis e Reis, falando sobre esse tema, que são os componentes de um computador. E durante as questões, eu vou estar comentando aqui sobre elas, para que você possa aprender mais sobre esse assunto. Se você chegou até aqui e você não se inscreveu no canal, faça sua inscrição, ative o sininho de notificação, porque eu coloco aula nova toda semana. Curta o vídeo também, que assim você vai me ajudar aqui no crescimento do canal. Deixa eu pegar a caneta vermelha. Ó, essa questão é uma questão atual da Reis e Reis, de 2023. E como eu falei no início do vídeo, eu tenho um pacote de provas anteriores da banca Reis e Reis, organizadas, que você pode adquirir entrando em contato comigo pelo WhatsApp. Lá eu te passo mais informações sobre esse material e o valor também de envio. Ó, sobre os componentes do computador, podemos afirmar, exceto, ó, sobre os componentes do computador, que está no edital, podemos afirmar, exceto. Exceto quer dizer o quê? Qual item abaixo está errado? Sobre os componentes do computador, podemos afirmar, exceto. Qual que está errado? Vamos ler os itens. Letra A. A placa de rede é considerada o cérebro do computador. Seu trabalho consiste em executar comandos. Cada vez que acionamos uma tecla, clicamos no mouse ou abrimos o aplicativo, enviamos instruções para a placa de rede. Certo ou errado? Essa aqui já é a resposta, que está errada. A placa de rede não é o cérebro do computador. Quem é o cérebro do computador, como eu falei na parte teórica, é o CPU. Tá? Então aqui está errado. Aqui seria CPU. Ou processador, que é o cérebro do computador. Então essa aqui é a alternativa que está o quê? Falsa, errada. As outras estão corretas. Então vamos ler as outras alternativas e entender por que está correto. Ó, letra B agora. A placa-mãe é a parte do computador responsável por conectar e interligar todos os componentes do computador, ou seja, processador com memória RAM, disco rígido, que é HD, placa gráfica, entre outros. Além de permitir o tráfego de informação, a placa também alimenta alguns periféricos com a energia elétrica que recebe da fonte de alimentação. Correto. C. É no disco rígido, no HD, que você pode armazenar arquivos no longo prazo. Ele armazena todos os dados do computador, mesmo quando está desligado. Correto também. D. A memória RAM é a memória temporária do computador. Sua função principal é relembrar a informação que tem em cada um dos aplicativos
que você está utilizando no computador. Isso enquanto ele estiver ligado, correto? Ó, a memória RAM, que cai muito em prova de concurso, ela é uma memória temporária, também chamada de memória volátil. Por quê? Quando você desliga o computador, os dados que estão nela são apagados. Então a letra B, C e D está correta e a letra A está errada. Outra questão da Reis e Reis. Um computador comum possui vários tipos de memórias. Cada memória possui uma função específica. A memória de acesso aleatório e que requer energia para manter a informação é qual memória? Ó, um computador comum possui vários tipos de memórias. Cada memória possui uma função específica. A memória de acesso aleatório e que requer energia para manter a informação. Qual é a memória que, se você desligar o computador, perde a informação? Memória RAM. A memória RAM também é chamada de memória de acesso aleatório. Essa palavra está ligada à memória RAM. Por quê? Porque ela perde a informação, perde os dados, né, que estão nela quando o computador é desligado. Você desligou o computador, tudo que tiver na memória RAM é apagado. É memória volátil, também chamada aí em algumas questões. Letra B é a resposta correta. É uma caixa metálica que serve para organizar e proteger os principais componentes do computador. Denomina-se, é uma caixa metálica que serve para organizar e proteger os principais componentes do computador. Denomina-se gabinete. Aqui nessa questão nem caiu o CPU, mas tem banca que coloca gabinete, por exemplo, letra A, gabinete, letra B, CPU, e a maioria das pessoas marca CPU. Tá? Mas o nome lá daquela caixa, que eu já mostrei na parte teórica, é gabinete. O gabinete é a caixa metálica onde ficam todas as peças ali, né, todas as placas, na verdade, né, do computador. Letra B, resposta correta. Olha o gabinete aí. É um conjunto de linhas de comunicação que permitem a interligação entre dispositivos como o CPU, a memória e outros periféricos. O seu desempenho é medido pela sua largura de banda, quantidade de bits que podem ser transmitidos ao mesmo tempo. Geralmente potências de 2, 8 bits, 16 bits, 32 bits, 64 bits, etc. Denomina-se, lá no início, é um conjunto de linhas de comunicação. Quando fala isso daqui, conjunto de linhas de comunicação, está se referindo ao barramento, letra C. O que é o barramento? Aqui nós temos uma placa-mãe. Se você pegar qualquer placa, pode ser uma placa-mãe, uma placa de celular, qualquer placa de eletrônica, né? Você vai observar nessa, se você chegar bem perto dela, que tem várias linhas nessa placa. O nome dessas linhas é o barramento. É através dessas linhas que são transmitidas as informações de uma peça para outra. E o barramento também é chamado de vias, tá? Bus em inglês, né? Então o barramento é um conjunto de linhas de comunicação que tem na placa-mãe, placa de celular, qualquer tipo de placa eletrônica, tá bom? Então a resposta correta aqui é a letra C. Eu tenho um curso, além do meu curso de informática completo, eu tenho um curso sobre atalhos de teclado, que é um assunto que está sendo cobrado na maioria dos concursos públicos. Nesse curso, você vai aprender os principais atalhos de teclado do Windows 10, do Word Writer, PowerPoint Impress e dos navegadores. Para adquirir esse curso, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Eu faço a divulgação aqui no meu canal também do banco digital que eu utilizo, que é o Mercado Pago. Você instalando o Mercado Pago pelo meu link, que está abaixo na descrição do vídeo, e efetuando o pagamento de alguma conta sua, que tem que ser no mínimo de R$50, você vai ter um desconto nesse primeiro pagamento. E eu vou disponibilizar para você um material de bônus pelo WhatsApp. É só efetuar o pagamento aí de uma conta sua, instalando o aplicativo do Mercado Pago pelo meu link também, e entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Você também pode contribuir aqui no canal
com a ferramenta Valeu Demais. Ela fica abaixo desse vídeo e é um coração com um cifrão no meio. É só clicar nesse coração com cifrão no meio e vai ter um passo a passo para você contribuir. Qualquer valor que você contribuir aqui vai me ajudar no crescimento do canal. Se você ainda não acessou a minha comunidade aqui no canal de forma gratuita para resolver questões de informática para concurso, para acessar é só clicar no aplicativo do YouTube no seu smartphone, digitar meu nome, Romilton, vai aparecer Romilton Júnior Informática, clica no meu nome do lado da minha foto, você vai vir para a tela inicial do meu canal e aqui vão ter as guias. Arrasta para o lado, vai aparecer comunidade, clica em comunidade, arrasta para baixo que vão ter questões de informática para concurso para você responder. Participe da minha comunidade e compartilhe também nas suas redes sociais. Se você gostou da aula, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E querendo adquirir material, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Um grande abraço e até a próxima aula.